E aqui com a gente para falar sobre o assunto, o coordenador do Observatório da Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Breda. Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Paulo, nós vimos ali a Controladora-Geral do Estado falando exatamente a palavra adequação, que é necessário se adequar. Esse é o momento de se adequar. Muda muito do que vivíamos e do que estamos vivendo a partir de agora? Na verdade, esse não é o momento de se adequar, né? O momento de se adequar de se cumprir. Ter sido, desde que a lei foi promulgada em novembro até hoje. Agora né? É de se cumprir mesmo. Agora né? É o momento de se cumprir. Mas lógico que toda novidade, né, merece um tempo maior de adaptação e principalmente dessa cultura, desse fomento que essa lei é de acesso geral à informação, fomento à publicidade, e principalmente com relação a verbas públicas. O que exatamente, para o telespectador entender um pouco mais, o que exatamente agora ele vai ter acesso? A todas as informações que sejam de ordem pública, a tudo que disser respeito a todos os governos, a todos os órgãos públicos, até mesmo a empresas públicas, empresas de economia mista, toda a informação que antes era misteriosa ou publicada de forma restrita, com extratos no Diário Oficial que ninguém lê, com letrinhas pequenas. Hoje essas informações são públicas com regras definidas, né, porque a Constituição já declarou essa publicidade lá em 88, mas hoje ela tem regras definidas de como conseguir, como fornecer por parte do servidor público e principalmente a punição para quem não fornecer. Inclusive vencimentos salariais, salários, exatamente, né? Além da questão de gastos financeiros, questão de contratos também, né? Tudo que for público, principalmente essa parte financeira, que era a parte em que se tinha mais dificuldade, né, da população, da sociedade organizada em ter acesso. Eu acompanhei movimentos recentes na imprensa em que deputados tinham dificuldade de conseguir informações dentro da Assembleia Legislativa. Dentro da própria Assembleia. Né? Hoje qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações. Deve, né, na verdade. Essa questão, essa mudança, o que vai mudar, assim, na verdade? Será que, de repente, o cidadão, ele vai agora se acostumar, vai se adaptar, vai procurar saber um pouco mais, na verdade, né? Agora... É uma nova cultura, né? Exatamente. Olha, é uma nova cultura. Toda lei precisa da participação do cidadão. Nós estamos cansados de ver no Brasil leis importantíssimas, muito bem colocadas e que não têm vigência na prática, porque a população não usa. Né? A população não tem consciência suficiente para usar. Essa deve ter um impulso muito grande da sociedade organizada, que vem brigando por isso há muito tempo. Por isso nós acreditamos que ela vai ter realmente uma repercussão grande no cidadão comum, né, que vai se organizar e vai buscar a informação que ele precisa. No caso, o cidadão, se não tiver aquela informação naquele momento, ele pode solicitar, então o órgão público tem um tempo para dar essa informação, se ela não estiver lá. É assim que vai funcionar? Exatamente, dessa forma. Ele vai ter, o Estado, o município, o ente público vai ter 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para ofertar a informação ou dizer que não tem a informação, e isso tudo passível de improbidade administrativa. Né? Esse é o grande caminho. Porque antigamente quem não fornecer vai ser processado por as pessoas só podiam pedir, como o próprio no dia a dia se pensava, que você só podia pedir coisas que dissessem respeito a você. Você não pensava no público, no bem público, e agora você pode fazê-lo. Pode fazer, a informação é pública. No Brasil, essas informações já são públicas, por lei, pela natureza constitucional da informação pública, do princípio da publicidade, da Constituição, só que não havia um método, uma maneira de se conseguir e, principalmente, uma regra de punição para quem não disponibilizasse essa informação. Inclusive, você falou ali da questão da improbidade, né? Os servidores que se recusarem ou, de alguma forma, né, não colocarem essa informação pública, eles podem ser processados. Isso é um ganho aí. Punição disciplinar com pena de suspensão e responder à ação de improbidade administrativa para o gestor. Isso, combinado com a lei da ficha limpa, vai gerar certamente nos gestores um temor em simplesmente, por uma cultura de sigilo, não dar acesso a essas informações. E ele pode solicitar essa informação. Para solicitar essa informação, ele precisa justificar ou não precisa justificativo? Não precisa nenhum justificativo. Se a informação for pública, basta solicitar. Qualquer pessoa solicita, o ente público é que vai dar justificativa para o caso de não ter a informação ou de não dar a informação, uma vez que a regra é a publicidade. O sigilo agora é a exceção. Será que, na prática, isso vai demorar um pouquinho, a população vai demorar um pouquinho a ter acesso a esse tipo de informação, até os órgãos públicos nessa operacionalização dessas regras, né? A parte técnica da coisa. Isso vai demorar um pouquinho ainda, Paulo? Deve demorar muito, principalmente nos municípios que não têm estrutura suficiente para isso.
Mas esse gasto com estrutura para isso, para dar informação, é um gasto tão importante quanto o gasto em saúde, quanto o gasto em educação. É transparência, então, né? É transparência. É investimento em transparência, vai dar resultado lá na frente em outros investimentos públicos. A vantagem que se tem é que se acaba com aquela coisa escondida eternamente, né? Você não ia saber nunca. E outra coisa, você vê muitas vezes a placa numa obra, tem determinado valor lá, e você questiona, olhando para o valor, para aquela obra que está sendo feita ali. E essa dúvida pode ser tirada agora. E muitas vezes o valor ou a data estão apagados. Exatamente, acontece muito, muito. né, Nós já mostramos isso nessas muitas placas. A população precisa, na verdade, externar suas dúvidas, seus questionamentos, né? Muita gente tem muita dúvida sobre a coisa pública e não se organiza para buscar. Muitas vezes, nesse momento agora, vai ser difícil o cidadão comum, uma pessoa, ir a um órgão público solicitar uma informação, principalmente se isso passar por um embate político. Até porque as pessoas estão afastadas disso também, né, Os Paulo? grupos vão ter que funcionar, Gilvan, as organizações da sociedade civil vão funcionar, os partidos políticos vão ter que fazer isso, pensar realmente na coisa pública, mesmo que com a finalidade de usar eleitoralmente. Sim. Mas isso é saudável para o país, né? Claro A coisa pública tem que ser correta. Resumindo, é um grande avanço. É Né? um grande avanço internacional. O Brasil estava devendo isso na construção. Está entrando aí com mais 93 países, mais ou menos isso. Exatamente. Nós queremos agradecer a sua presença, Paulo, aqui no Bom Dia. Bom dia. Muito obrigado.